Então, como nós dissemos, aqui estão os ensinos, que são princípios do reino dos céus, do reino de Deus que se manifestou na pessoa do seu Filho, a saber, Jesus Cristo. Ele então, estando ali naquela montanha e discorrendo sobre toda esta graça, ele vai bater neste ponto aqui, que é tão importante para a nossa vivência, a fim de que não continuemos no sistema do mundo que é escravizador, que prende as pessoas no egoísmo, na avareza, no materialismo. É isto que está em evidência desde que o primeiro casal veio a pecar, a saber, Adão e Eva. Então Jesus, confrontando isto, ele vai mostrar o que é a verdade, a maneira correta a que devemos viver, caminhar, estar sobre este mundo, para que de fato tenhamos graça de paz, de sossego e sobretudo de confiança no Senhor nosso Deus. E ele vai dizer então: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem corroem, os ladrões podem penetrar e subtrair, roubar, mas ajuntem nos céus. Lá não tem traça, não tem ferrugem, não tem ladrões para poder subtrair este tesouro. Lá não tem como. Então ajuntem lá, porque lá vale a pena, lá é duradouro. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Aí vem a pergunta: onde está o nosso tesouro? O que de fato é de grande importância para a nossa vida? O que é relevante realmente? Onde é que a gente aplica, em primeiro lugar, todo o nosso empenho, toda a nossa dedicação, sabe, todo o nosso esforço, a fim de obter, possuir, ter algo garantido? Onde é que a gente aplica os nossos esforços, meus amados irmãos? Onde a gente considerar como tesouro, aí estará nosso coração, todo o nosso empenho. E aqui Jesus está mostrando o lugar correto, o lugar certo. Deve ser nos céus, deve ser em tudo aquilo que é proveniente do Criador, proveniente do seu amor, porque deste modo, amados, haverá segurança, haverá paz, haverá contentamento, haverá a certeza de que nele tudo está de fato seguro. E ele continua, amados, verso de número 22, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Dentro deste contexto, desta temática, aqui Jesus está despertando os seus ouvintes para a importância de onde está o olhar. Onde os nossos olhos estão focados, voltados. Para onde, meus irmãos? Dentro do início aqui desta palavra deve ser aonde? Nos céus. E ele diz, olha, se os olhos forem bons, se estiverem da maneira correta, da maneira que é designada pela palavra do Senhor Jesus, todo o nosso corpo estará em luz, em graça, em resplendor. Mas se os nossos olhos forem maus, de modo que invertamos as coisas, cultivemos apenas o que é daqui, o que é passageiro, o que é transitório, então nós poderemos estar também em trevas, porque a gente não está dando a devida importância àquilo que é celestial. Continuando, verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Continua na mesma temática, meus irmãos. Não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo. Não dá. Porque na medida que a gente agrada um, desagrada o outro.
Então aqui a importância genuína deve ser a graça de Deus no nosso coração. O Senhor e as coisas dos céus em primeiro lugar na nossa vida. É este o modo correto a que os filhos de Deus caminham, subsistem, peregrinam sobre esta terra. Não tem como servir ao Senhor, Criador de tudo, e ao mesmo tempo estar devoto às riquezas. De modo que as riquezas, de modo que o que é material esteja em primeiro lugar no coração. Podemos sim ter dinheiro, amados, podemos sim ser remunerados, isso faz parte da trajetória terrena. No entanto, o dinheiro ou materialismo não deve estar no nosso coração. Pode estar no bolso, pode estar na conta bancária, podemos usá-lo para tantas finalidades que dizem respeito às nossas responsabilidades. Mas estar no coração como algo que sobrepuja, que está acima de tudo e de todos, jamais, porque isso constitui em idolatria. Quantos estão, infelizmente, desta forma? E, portanto, não dão glórias àquele que vive para sempre, porque estão sujeitos às riquezas ou às coisas materiais. Continuando, o Senhor Jesus vai detalhar. 25. Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não andem ansiosos por estas coisas. Coisas estas, amados, de que necessitamos, viu? Coisas estas que fazem parte, sim, da vida terrena, da vida humana. Mas Jesus está frisando, não andem ansiosos quanto a isso. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo, mais do que as vestes? 26. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Olha aí as perguntas do Senhor Jesus para os seus ouvintes. Vejam as aves dos céus, não trabalham, não ajuntam em celeiros. Contudo, elas são sustentadas por quem? Pelo Senhor Deus. Elas não são desamparadas, porque fazem parte da criação do Todo-Poderoso. Ora, concernente à vossa vida, vós valeis muito mais do que as aves dos céus. Nosso valor, meus irmãos, excede ao de todos os animais, a de toda a criação, tudo que se refere a este mundo. O ser humano e os discípulos do Senhor Jesus valem muito mais. Tanto é que o Cristo, o Senhor Jesus, veio aqui em carne para morrer por gente, por pessoas, por aqueles que haveriam de crer no seu nome. Ele não morreu pelos bichos, ele não morreu pela natureza, não. Ele morreu pelo seu povo. Portanto, o seu povo tem um valor que excede a tudo. Amém, meus amados? Dentro, então, desta visão, a pergunta é: não sustentará o Senhor os seus? É claro que os sustenta. Verso de número 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Olha outra pergunta do Senhor Jesus. Qual é o homem, qual é a pessoa, o ser humano, que por mais ansioso, desejoso, referente à sua caminhada aqui na terra, a obtenção de coisas, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado do curso de sua vida? Um côvado pode ser classificado como um passo, porque é uma medida de 45 a 50 centímetros. Então quem pode fazê-lo, amados? Por mais desejoso que esteja, se Deus, por sua vez, não permitir.
Se Deus disser lá em cima, chegou a hora da partida, chegou o momento de fulano, ciclano, beltrano saírem da terra, e por mais que esses estejam ansiosos, então como poderão dar mais um passo do curso da vida? Não tem como. As chaves da morte e do inferno estão nas mãos do Senhor. Estão nas mãos do Filho de Deus. Apocalipse 1, versículo de número 18. Ele é o dono da vida. Inclusive hoje pela manhã nós estudamos aqui sobre esta temática. Ele é o dono da vida, mas sem Ele estamos perdidos. Sem o consentimento do Senhor, nada subsiste, nada permanece, nada continua. Todos dependemos do aval do Criador. Então a nossa ansiedade, o nosso lado humano, desejoso para obter as coisas, não garantem a nossa continuidade na terra. O que garante a continuidade na terra é o Senhor Deus. Antes de tudo, em primeiro lugar, o Senhor Deus. 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, palavras do Senhor Jesus, vos afirmo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Quem vale mais é o ser humano. E aí aqui é destacado pelo Cristo, o Salomão. Quem foi o Salomão? O filho de Davi, aquele que herdou o trono, aquele que esteve à frente de Israel, aquele que teve muita graça de sabedoria, porque Deus lhe dera. E ele então, tendo a oportunidade, vai escrever o Eclesiastes, já lá depois de muitos anos, já próximo da sua partida, porque entende-se que estava já ali na velhice. E depois de tantas experiências, ele vai registrar no capítulo de número 2 do Eclesiastes, está aí na nossa Bíblia, meus amados irmãos. Ele vai dizer, olha, eu sobrepujei a todos que vieram antes de mim. Construí muitas casas, plantei muitas vinhas, pomares. Ah, quantas coisas grandiosas, graciosas foram estabelecidas no meu governo. Eu montei os melhores cavalos. Sim, ele declara tudo isso. Tudo que os meus olhos ansiaram, desejaram, eu não os privei. Experimentei todas as delícias da terra. Inclusive, tive muitas mulheres. Assim foi a trajetória do Salomão, irmãos. Um homem que teve em grande destaque, grande sucesso material sobre esta terra. Tudo isso porque Deus lhe permitiu, pois Ele é o dono da vida, o Senhor. Aí ele conclui, ora, depois de tudo isso eu cheguei a uma conclusão. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. Aí quando a gente vai para o último capítulo deste mesmo livro de Eclesiastes, a gente vai perceber o Salomão declarando ali, olha, de tudo que se tem visto e ouvido, a suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Este é o dever de todo homem. E o Senhor Deus trará juízo um dia, pedirá contas, referente a todas as obras praticadas, quer sejam boas, quer sejam más. Todos estarão diante do Criador quando saírem desta terra. Então, o que sobrepuja no coração dos homens? O que é realmente, amados, o número 1, o primeiro da nossa vida? Cristo aqui está mostrando a importância da gente confiar em Deus, confiar na graça do Senhor. Verso 31, ainda do capítulo 6 de Mateus. Portanto,
não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Não façam estas indagações. Não andem ansiosos, preocupados quanto a tudo isto. Não! Porque os gentios, 32, é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe, irmãos. Deus tem conhecimento de tudo isso, foi Ele quem nos criou. Ele sabe o que é necessário para a nossa continuidade na terra. E aqui Ele está frisando, meus amados, vestimenta, bebida, claro que é água, viu, amados? H2O, a criação de Deus, amém? Sim, Ele está falando dessas coisas necessárias, comida, bebida e vestimenta. Todo ser humano precisa disso. E o Senhor Deus está no controle e pela sua graça permite isto na vida dos seus servos, dos seus filhos. Não andemos como gentios. Aqui refere-se a outras nações fora de Israel. Aqueles que não tinham até então conhecimento de Deus, conhecimento desta graça celestial, o Cristo revelado, o amor de Deus, eles caminham deste modo, neste afã de sempre obter, conquistar, tremendamente preocupados concernente a estas coisas. E muitas vezes estas coisas se tornam deuses em suas vidas. O Senhor Jesus está dizendo, não andem como esses, não vivam como esses. O Pai Celeste sabe do que vocês necessitam. 33, qual é o conselho do Senhor então para os seus servos, para o seu povo, para aqueles que querem andar segundo o conceito do reino dos céus? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas, pastor? Vou repetir, comida, bebida e vestimenta. Aqui não está falando de carro, viu, irmãos? Aqui não está falando de casas, de propriedades. Aqui não está falando de empresas. Aqui não está falando daquela temática da teologia da prosperidade, onde infelizmente está em grande evidência aí nos diversos púlpitos, e que incute no coração dos ouvintes o desejo forte, veemente para ter, possuir, adquirir coisas apenas nesta terra. E aquilo que é referente aos céus fica lá, sabe, no canto, em segundo plano. A Bíblia não está revelando isto. Jesus não está falando das coisas, amados, concernente ao materialismo. Está falando daquilo que é celestial, seu reino, sua justiça em primeiro lugar. E estas coisas de que necessitamos, quais? Comida, bebida, água, amém, irmãos? E vestimenta, obviamente, Ele nos concederá. Porque Deus sabe, isto é próprio para os seres humanos, eles precisam. E Deus concede-nos esta graça, meus amados irmãos. Portanto, 34, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não fica aí, sabe, nesse desejo intenso pelo materialismo, e aí preocupado, sabe, com coisas para depois, daqui 1 ano, daqui 10 anos. Porque aí, amados, desta forma estaremos como a maioria que ainda não conhece a Deus. Se a gente vê o exemplo lá nos Salmos, o de número 73, o Asaf, um servo do Senhor, ele vai declarar sua experiência. Ele que servia a Deus, num determinado período da sua trajetória, começou a invejar a prosperidade dos ímpios, a prosperidade daqueles que não temiam ao Senhor. Ele começou a observar a sua vivência, a sua trajetória, seus filhos sadios, robustos. Eles podiam usufruir muitas coisas nessa terra. E já no contexto do servo do Senhor, o Asaf, lutas, pelejas, provações, tribulações.
E ele começa ali a questionar tudo isso no seu coração. E ele vai dizer, amados, que isso estava levando ele à queda. Ao ponto de estar registrado lá nos Salmos, quase que os meus pés realmente se afastaram. Quase que eu caí. Quase que eu fui para a ruína. Invejando o ímpio. Invejando a prosperidade dos perversos. Até que então, amados, ele tem a graça de adentrar o santuário do Senhor. E adentrando o santuário do Senhor, trazendo para nós aqui, adentrando a presença de Deus através de Jesus, a gente vai aprender o que é correto, como estamos estudando aqui nesta noite. Deus mostra para ele qual era o fim do perverso. O que aconteceria a cabo de tudo isso? Eles poderiam ter, sim, uma certa tranquilidade na sua trajetória, mas pelo fato de não conhecerem o Senhor, logo eles se decepcionariam. E as riquezas da terra, elas não são para sempre. E ele aprendeu que o melhor lugar é estar no Senhor. E ele declara, o Senhor está sempre comigo, o Senhor está sempre ao meu lado. Ao ponto de dizer também, e depois de tudo, quando terminar a minha caminhada, palavras do Asaf, está lá nos Salmos, eu sou recebido na glória. Porque há uma herança para os filhos de Deus, amados. Esta herança refere-se ao plano eterno. As tribulações, lutas dos servos de Deus, do tempo presente, escreveu Paulo aos Coríntios, não se comparam com a glória que há de ser revelada. Não se comparam. Aquilo que o Senhor tem preparado para os seus, olha, é infinitamente maior, porque é celestial e com certeza é para sempre. Alegria indizível. Então, a palavra do Senhor Jesus é, não fiquem extremamente preocupados. Não fiquem presos a o que ainda vai acontecer. Basta os problemas de cada dia. Basta a luta do hoje, do agora. Não sofra antecipadamente. Quantos se entregam a isso, irmãos? E aí ficam com os nervos à flor da pele. Ficam doentes, sim ou não, meus irmãos? Alguns caem na depressão, na angústia intensa, e muitos não querem mais trabalhar, estudar, lutar, pelejar, não querem mais congregar, acreditar nesse Deus todo-poderoso que de fato sustenta o seu povo, dando-lhes vestimenta, água e alimento. Quantos já estão na dúvida? E aí vindo estas mensagens, amados, equivocadas, pegando textos isolados, incutem no coração do povo que Deus é um Deus gracioso e, portanto, Ele tem prosperidade material financeira para todos os seus filhos. Isso não é verdade, irmãos. Isso não é verdade. Deus não promete riquezas aqui na terra para todos os seus filhos. Não! O que Ele promete é esse sustento aqui do que é básico, amém? Aquilo que de fato é necessário. Repito, vestimenta, água e alimento. Isso o Senhor tem para os seus. E a recomendação é, busque em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça. Lá em Romanos 14, a partir do 17, Paulo ali discorrendo sobre a liberdade cristã, ele vai dizer assim, o reino de Deus não é comida nem bebida. Não são essas coisas, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E é aí, amados, que o nosso coração tem que estar em primeiro lugar. Justiça, a justiça de Deus em Cristo, aquilo que é proveniente do reino dos céus. Paz. Quem tem a verdadeira paz? Só o Senhor Jesus. Só o reino dos céus, amados, tem a verdadeira paz para aqueles que pertencem ao Senhor.
A paz deste mundo, ela é transitória. Ela é momentânea. Agora, a do Senhor, esta, amados, excede todo entendimento. É aquela que mesmo na tempestade, você tem a certeza de que não está só. Jesus está contigo naquela tempestade. E, portanto, aquele negócio vai concluir, vai terminar e vai vir a bonança, porque Jesus está no controle da sua trajetória. Então podemos ter paz mesmo na tempestade e alegria no Espírito Santo. O Espírito de Deus habita no seu povo. O povo de Deus é templo do Espírito Santo. E onde há o Espírito do Senhor, o irmão declarou aqui no início das canções, aí há liberdade. Liberdade, meus amados, para servir a Deus. Liberdade, meus amados, para viver a dimensão do reino, que é o amor, a fé, a graça de perseverar, de continuar, de não desistir, a graça de deliberar misericórdia àqueles que nos ofendem. Tudo isso é proveniente desta dimensão que refere-se ao Espírito de Deus morando no povo de Deus. Nós temos essa porção graciosa, amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Aí está o nosso grande contentamento. Aí está a nossa grande alegria. Em Lucas, capítulo de número 12, Jesus foi indagado sobre repartir ali a herança de 2 irmãos. E ele disse, ora, eu não vim para isso. Aí ele diz, cuidado com a avareza, porque a riqueza de um homem não consiste nos bens que ele possui. Palavras do Senhor Jesus, amados, é a verdade absoluta, amém? A riqueza de um homem, de um ser humano, não está no fato dele ter coisas materiais. A riqueza de um homem é além de tudo isso. É ter Jesus como Senhor de sua vida. É estar na dimensão do reino. É buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É viver este patamar celestial em Cristo, meus irmãos. Esta é a grande riqueza que nós podemos adquirir. E esta é para sempre. E quem vive deste modo, segundo o início aqui do texto que lemos lá, a partir do verso de número 19, estes estão ajuntando tesouros lá nos céus. Lá permanece, lá é para sempre. Vamos para Timóteo, capítulo de número 6. Olha o ensino do apóstolo Paulo para o pastor Timóteo, um jovem pastor do primeiro século, que teve a graça de ensinar as santíssimas palavras do Senhor. Paulo, então, escreve para o mesmo, dando orientações quanto ao ministério pastoral, como ele deveria repassar a graça de Deus aos seus ouvintes. E então, no capítulo de número 6, 1 Timóteo, capítulo de número 6, verso de número 6, nos diz a Escritura: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Verdade dos céus, viu, amados? Quando viemos aqui, trouxemos alguma coisa? E quando for partir, ou formos partir daqui, levaremos alguma coisa? Não, porque voltando lá em Lucas, ainda no capítulo de número 12, quando Jesus diz que a riqueza de um homem não consiste nos bens que ele possui, ele vai contar a história de um personagem do qual, amados, se contentava, se alegrava com a possibilidade de ter coisas aqui na terra. Ele era um fazendeiro e ele ajuntava muitos mantimentos em seus celeiros, mas ele declarou, tá pouco, eu preciso de mais, eu quero mais. É o afã da terra, irmãos, é o desejo de conquista neste mundo.
que é próprio da nossa natureza pecaminosa, viu? Então, nesta temática, ele diz, eu vou destruir estes celeiros e aí vou reconstruir maiores, para que na próxima colheita eu possa juntar mais, muito mais. E aí então declararei a minha alma, come, descansa, regala-te, porque tens muitos bens para muito tempo. Era o desejo de conquista só aqui na terra. Aí a palavra do Senhor Jesus, dentro deste texto foi, louco, esta noite pedirão tua alma, e tudo que tens preparado, todo este desejo de conquista, de ter mais, de se sentir tranquilo, em paz, para quem serás? Como quem diz, tu não vais levar nada. Quando chegar a hora da partida, não levarás nada. É o que Paulo está dizendo aqui. Grande fonte, amados, de lucro é a piedade, ou seja, o temor a Deus, o desejo firme de servir o Senhor em primeiro lugar. Sim, amados, com a alegria, o contentamento, o gozo do Espírito Santo. Isso é grande fonte de lucro para o povo de Deus, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Verso 8, tendo então sustento e com que nos vestir, estejamos tristes? Não, contentes, alegres, felizes. Eu pergunto, amados, a gente tem essas possibilidades? Temos sustento a cada dia? Até aqui o Senhor tem nos ajudado com roupa, com comida e com água. Tem ou não tem? Então diga glórias a Deus. Isso é graça do Senhor para a nossa vida. Ele está nos sustentando. Então estejamos contentes, contentes, contentes. Isso é prosperidade, amém, irmãos? Aleluia. Ora, verso 9, olha o alerta que Paulo está trazendo para Timóteo, a fim de que ele repasse para os seus diversos ouvintes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências ou desejos desenfreados, carnais, insensatos e perniciosos, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Quantos exemplos nesta terra, não é verdade, irmãos? Quantas pessoas foram por este caminho e daqui a pouco não se importavam mais de forma genuína com a família, com o próximo e referente a Deus. Aí é que não quer saber de Deus mesmo, né? Que pensa, eu sou agora autossuficiente, não preciso de nada, de ninguém, o que eu quero eu compro, o que eu quero eu vou lá e adquiro, não devo satisfação para nada, nem ninguém, e se enchem de orgulho, de altivez em seu espírito, e pensam que podem mais do que Deus. Quem é o homem para chegar a um padrão destes, meus amados? Quem é o ser humano? Se Deus disser acabou, parte da terra, e aí, amados, não levará nada. Nada, absolutamente nada. E aqui o Paulo está destacando, olha, os que ficam nessa cobiça, nesse desejo intenso, podem cair em tentações, ciladas. E o que é a tentação? Tiago escreve na sua carta, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo. É o desejo desenfreado, pecaminoso, que é próprio da nossa natureza humana, irmãos. Quando a gente se entrega a isso, é perigoso, porque podem vir situações de ciladas ou perniciosas, nas quais trarão dores, pesares para a nossa trajetória. E referindo-se a Deus, poderemos nos distanciar dele. É perigosíssimo. Por isso que ele está dizendo aqui, cuidado, os que querem ficar ricos caem em tentação e grandes ciladas,
em concupiscências, desejos insensatos, perniciosos. Porque o amor do dinheiro, verso 10, é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, nesse desejo, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Eles já tinham experiências daquela época, amados, de pessoas que seguiram este caminho e o fim foi terrível, desastroso. Que nos cuidemos, que possamos nos precaver nesses dias, como filhos de Deus, amém, amados? Para que não andemos por este lado aí que é realmente de muitas ciladas. Antes, estejamos aqui na fé, na graça de Deus, no contentamento, segundo aquilo a que o Senhor tem permitido na nossa vida. Eu não estou dizendo com isso que a gente não deva, amados, lutar, pelejar, trabalhar, estudar. Tudo isso é salutar, edificante, digno, amém, irmãos? Sim. O que não pode é as coisas estarem em primeiro lugar no nosso coração. Em primeiro lugar deve ser a graça do nosso Deus. A graça do Senhor. E concernente a essas coisas, a gente vai administrando, de modo a que Deus em tudo seja glorificado. E aqueles que já são ricos, ou já se tornaram ricos, pastor, e estão na igreja, querem servir a Jesus, querem andar no caminho da fé porque receberam a graça do Espírito Santo e perceberam que são pecadores, são falhos e precisam do Salvador, Jesus. Como esses devem viver? Vamos lá para o verso 17, ainda do capítulo 6 de 1 Timóteo. Verso 17. Isso aqui não se prega muito nos púlpitos, viu, irmãos? Mas é a verdade de Deus e a gente tem que falar, amém? É a palavra do Senhor. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Instabilidade, viu, irmãos? Porque não é para sempre. Mas depositem a sua esperança em quem, amados? Em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento ou contentamento. Diga isso para os ricos, Timóteo, que eles confiem em primeiro lugar no Senhor, depositem a sua esperança não na instabilidade da riqueza, do patrimônio, daquilo que eles obtiveram na sua caminhada, mas sobretudo no Senhor Deus, porque é Ele quem proporciona tudo, amém? É Ele quem concede graça e favor aos seus filhos para nosso contentamento. Verso 18, que pratiquem o bem, que os ricos que querem servir o Senhor Jesus pratiquem o que, amados? O bem. Sejam ricos de quê, amados? De boas obras. Generosos em dar e prontos a repartir. Com isso, amados, jogará por terra o espírito da avareza, do egoísmo ou egocentrismo. Estará em graça de libertação destas coisas que são desastrosas. A maioria, infelizmente, está preso em tudo isso, irmãos, a maioria. Mas pela graça do nosso Deus, nós temos o ensino a que devemos ser sempre generosos. E concernente a esses que têm posses, têm riquezas, têm a graça de ir num patamar maior, referente à parte financeira, que eles sejam ricos de boas obras. No fato de atentar para a causa do próximo, atentar para os flagelos, lutas, pelejas daqueles que estão em seu caminho. Alguma coisa poderá ser feita, é ou não é? Porque há recursos, há condições. Não é justo ver o problema na vida do irmão, ter condições de fazer alguma coisa e então virar as costas e ir de largo, ir para longe. Não é justo. Para um filho de Deus, tem que haver no coração a marca da generosidade.
a marca de expressar a boa obra. A gente sabe que não é isso que traz salvação, mas os que são salvos têm a prática de boas obras, porque são gratos àquele que vive para todo sempre. Diz mais o verso 19, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Isso aqui está em concordância com o ensino do Senhor Jesus. Aqui lemos no início da ministração. Não acumuleis tesouros na terra, mas aonde? Nos céus. E Paulo aqui ratificando, concordando, reafirmando esta temática dos céus, ele vai dizer que os ricos do presente século, que querem servir ao Senhor Jesus, estar no reino de Deus, estar nessa dimensão maior, agraciadora, que eles possam acumular para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem, viverem intensamente a verdadeira vida. A verdadeira vida, amados, está em Jesus. Está nos seus ensinos, está no fato de andarmos de acordo com a sua vontade. Esta é a palavra do Senhor para os seus filhos. Nós somos filhos de Deus, então recebamos de coração aberto esta graça, porque o Senhor tem esta porção celestial para todos os seus. Amém? Em nome de Jesus, ponham-se de pé, vamos orar ao Senhor. Aleluia, aleluia. O Salmo de número 37 também diz: não te indignes por causa dos malfeitores que prosperam em teu caminho. Não fiques indignado por causa desses. Não, Deus está no controle de tudo, amados. E Ele tem a sua porção para os seus filhos. Então, aquilo que o Senhor tem permitido até então na sua vida, dê graças, louve ao Senhor, adore o nome do Senhor. E Ele está dando a possibilidade de trabalhar? Trabalhe. Está dando a possibilidade de estudar? Estude. Está dando a possibilidade, sabe, de forma lícita, correta, sem passar por cima de nada nem de ninguém, pelejar e assim conquistar, segundo a graça de Deus, vá nessa fé. Mas nunca deposite a sua confiança, a sua esperança nas coisas, e sim única e exclusivamente no Senhor Deus. No Senhor Deus, porque é Ele, amados, quem nos dá a vida. É Ele quem permite a nós a graça de respirarmos, de nos movimentarmos, fazermos coisas, exercermos diversas atividades desta terra. Então, dentro daquilo que Ele tem permitido na nossa vida, rendamos graças a Ele. Rendamos graças ao Senhor e repreendamos do nosso coração todo espírito de murmuração. E estas mensagens estranhas que querem incutir em nós, sabe, esse desejo intenso pelas coisas da terra e não pelas dos céus, que repreendamos da nossa vida. Não aceitemos mais, porque o Evangelho nos mostra que em primeiro lugar deve ser o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia!